Pai, Deus é contigo, a vitória é tua. E Josafá teve um discernimento de que aquilo tudo não passava de montagem, não passava de engano, não passava de invenção humana, a tal ponto que Josafá disse assim: olha, não tem aí nenhum profeta que fale alguma coisa diferente não. E na verdade ficou claro de que tudo aquilo não passava de um espírito de mentira, porque se os irmãos forem ler o texto, aparece então Micaías e ele termina dizendo a verdade, ele termina dizendo de que um espírito de mentira tinha tomado posse da boca daqueles profetas para falarem tal coisa para Acabe. E ele termina concluindo dizendo de que naquele mesmo dia Acabe deixaria de existir. Infelizmente o servo de Deus sofreu por causa desta tal profecia, mas se os irmãos lerem um texto do primeiro livro dos Reis, capítulo 22, vocês verão que o profeta falou se cumpriu. Então, nós vemos ali o dom de discernimento de espírito aparecendo na vida de Josafá. Josafá percebe que, infelizmente, aquela situação ali, ele estava até correndo risco. Ele estava correndo risco. E ele nota, ele percebe que havia ali um engano. O espírito de engano estava operando ali naquela situação, naquele momento em que Josafá se encontra com Acabe. Na Bíblia Sagrada, ainda, nós encontramos no Novo Testamento pessoas que foram capacitadas com esse dom de discernimento de espírito. E para começar a lista aqui, nós temos que falar, claro, daquele que a gente vê esta revelação plena dessa manifestação de discernir os espíritos, que é o próprio Jesus. Jesus Cristo, para estabelecer a obra ministerial aqui na terra, ele teve o auxílio do Espírito Santo. O Espírito Santo o ungiu, de maneira que você vai ver na Bíblia, aparecendo na vida de Jesus, os 9 dons em toda a sua plenitude. E às vezes você vai ver em Jesus esse dom de discernimento de espírito, até porque havia muito engano por parte dos fariseus, saduceus, por parte dos escribas, dos herodianos. De vez em quando queria pegar Jesus em alguma falha, de vez em quando eles vinham com palavrinhas capciosas, de vez em quando vinham até elogiando Jesus, e Jesus tinha essa capacidade de discernir o que eles queriam, ou qual era a intenção deles. Quer ver na Bíblia? Eu vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos na Bíblia. O Evangelho de Mateus, capítulo 22, por exemplo. Evangelho de Mateus, capítulo 22, se você pode me acompanhar com a sua Bíblia aí. Evangelho de Mateus, capítulo de número 22, e do versículo de número 16 ao 18. Diz assim a Bíblia: enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: mestre, nós sabemos que tu és verdadeiro. Olha que esperteza, elogiando. Nós sabemos que tu és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus em verdade. E sem te preocupar com nenhum homem, pois não reparas a aparência dos homens. Começam elogiando. Dize-nos, portanto, o que tu pensas. É lícito dar tributo a César ou não? Mas olha o que a Bíblia diz. Mas Jesus, percebendo a sua maldade, disse: por que me tentas, hipócritas? Olha aí o dom de discernimento de espírito aparecendo no nosso Senhor Jesus Cristo. Eu preciso ainda continuar mostrando outra referência do nosso Salvador. É o que está em Lucas capítulo 5, versículo de número 21, quando Jesus disse para aquele homem que foi descido pelo telhado: homem, os teus pecados que são perdoados. E ali alguns fariseus começaram a razoar, começaram a murmurar entre si, dizendo: mas quem pode perdoar pecado senão Deus? E Jesus discerne os seus pensamentos, e Jesus termina dizendo: por que arrazoais em vossos corações? Outra referência que eu quero trazer aos irmãos, desse dom de discernimento de espírito no nosso Senhor Jesus, é o que está no Evangelho de João, capítulo de número 2. Veja na sua Bíblia aí, capítulo 2, do versículo 23 ao 25. Diz assim: ora, estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome,
ao ver os milagres que ele fazia. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque conhecia a todos os homens e não necessitava de que alguém lhe desse testemunho do homem, porque ele conhecia o que havia no homem. Muito bem, aqui nós vemos este caso claro de Jesus discernindo mais uma vez as más intenções daqueles que se diziam admirados pelo ministério do Senhor Jesus Cristo. Um exemplo também na Bíblia deste dom de discernir os espíritos é o que está no livro de Atos, capítulo de número 5, história bem conhecida de Ananias e Safira, que termina mentindo para o servo de Deus, o apóstolo São Pedro. Na verdade, ali nós vemos o dom da revelação aflorando na vida do apóstolo São Pedro, que é o dom da ciência do conhecimento, mas também nós vemos ali o dom de discernir os espíritos também junto na vida do apóstolo Pedro, e ele termina discernindo de que tudo não passava de uma mentira do casal Ananias e Safira. Venderam a propriedade por um preço e estavam agora mentindo para o servo de Deus, e ele teve o discernimento claro de que tudo aquilo não passava de mentira. E o casal estava mentindo, na verdade era para o Espírito Santo de Deus. Nós temos ainda na Bíblia, no Novo Testamento, outro exemplo do apóstolo Paulo. Em Atos capítulo de número 13, quando o apóstolo Paulo vai pregar a palavra de Deus na primeira viagem missionária, Atos capítulo de número 13, veja na sua Bíblia aí, e Paulo chega no lugar para pregar a palavra de Deus, Atos capítulo 13, versículo de número 6. E havendo atravessado a ilha de Pafos, eles encontraram um certo feiticeiro. O fato é que Paulo chega nessa ilha chamada Pafos, ele vai pregar a palavra de Deus, e quando ele prega a palavra de Deus, diz a Bíblia que o procônsul daquela ilha termina dando ouvidos à palavra do Senhor. Mas esse camarada aqui, esse feiticeiro aqui, esse falso mestre, falso profeta, que era chamado de Bar Jesus, ele atrapalhava o apóstolo Paulo pregar a palavra, porque o procônsul Sérgio estava dando ouvido ao apóstolo Paulo, estava gostando da mensagem, e ele começou a atrapalhar. Ele começou a interpelar Paulo, era um falso mestre, um falso profeta. E Paulo teve o discernimento de que aquele cidadão estava sendo usado pelo diabo, a tal ponto que Paulo discerne, através da ação do Espírito Santo, de que se tratava de uma coisa maligna, e repreende-o, chamando de filho do diabo. E não só repreende, mas também libera uma palavra de maldição, de tal maneira que diz a Bíblia que depois que Paulo fala, o cidadão ficou cego imediatamente. Outra referência no Novo Testamento, essa aqui é muito clássica, é o que está em Atos capítulo 16, quando o apóstolo Paulo vai pregar em Cesareia de Filipe, e vocês sabem muito bem da história. Lá havia uma pitonisa, ou uma jovem adivinhã, e o fato é que quando Paulo começa a sair às ruas para pregar a palavra de Deus, e diz a Bíblia que não foram poucos dias, essa moça ia atrás de Paulo e seus amigos, revelando a todos que Paulo e seus companheiros era servo do Deus Altíssimo. Isso durou muitos dias. E sabe o que a Bíblia diz? Paulo não se sentia bem. Se fosse hoje, muitos diriam que aquela moça era uma serva de Deus que estava tendo a revelação plena de que Paulo era servo do Deus Altíssimo, ou de que tal pessoa é servo do Deus Altíssimo. Se fosse hoje, muitos até daria a paz do Senhor, perguntaria de que igreja ela era. Olha, irmã, que maravilha, a senhora descobriu que eu sou servo do Deus Altíssimo. Mas diz a Bíblia que quanto mais aquela mulher abria a boca e ela falava, Paulo se sentia mal. Paulo não se sentia bem. Algo terminava dizendo a Paulo que não vinha da parte de Deus e que provavelmente aquela mulher estava revelando outra coisa, que vinha, na verdade, era da parte de Satanás. Até que os irmãos veem que Paulo teve o discernimento. O dom do discernimento de espírito aparece claramente no apóstolo Paulo, e ele repreende
e a moça fica liberta. Os servos de Deus passaram por situações difíceis por causa disso, mas o apóstolo Paulo recebe de Deus esse dom de discernimento do Espírito. Na verdade, a igreja primitiva, desde o início da sua primeira era, que ela já começa a enfrentar problemas com os falsos mestres, com os falsos profetas, e não foi fácil. Não foi fácil. É tanto que a maioria dos teólogos entendem que a maioria dos apóstolos, dos servos de Deus, receberam do Senhor o dom de discernimento do Espírito. E o apóstolo Paulo chega a incentivar a igreja que buscasse esse dom, porque houveram muitos falsos profetas, muitos falsos mestres, muito engano. É por essa razão que o apóstolo Paulo escreve a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, a partir do versículo de número 1 ao 13, Paulo vai falar sobre os falsos mestres, os apóstatas, que apareciam com aparência de piedade, dizendo-se irmãos, negando a eficácia da palavra. Paulo fala sobre isso e termina chamando a atenção da igreja. O apóstolo Paulo chega a lembrar na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 8, desse espírito do engano que não só operou no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento. E Paulo faz questão de lembrar dos dois feiticeiros, dos dois perigosos homens que terminaram sendo um grande, eu diria, arqui-inimigo do líder Moisés, quando foi visitar Faraó. E Paulo cita o nome. Nós não vemos o nome desses dois feiticeiros ou dois astrólogos ou outro nome que queira chamar. Nós não vemos no Antigo Testamento, mas Paulo cita o nome desses tais no Novo Testamento, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 8. E o nome dos dois, segundo o apóstolo Paulo, era Janes e Jambres. E se os irmãos verem lá, quando Deus, pelas mãos de Moisés, mandou as pragas, esses camaradas fizeram do mesmo jeito. Por exemplo, quando as águas transformaram-se em sangue, pelas mãos de Moisés, esses dois, Janes e Jambres, fizeram a mesma coisa, as águas transformaram-se em sangue. E Faraó terminava então resistindo a Moisés por conta disso. Eles só não conseguiram, se não me falha a memória, foi quando veio a quarta praga, que foi a praga dos piolhos. Eles tentaram, e quando não conseguiram, então terminaram dizendo a Faraó: olha, aí só pode ser uma coisa, só pode ser o dedo de Deus. Eles terminaram então concluindo de que não havia condições de fazer mais aquelas coisas de imitações tal qual Moisés fazia. As pragas vinham e eles imitavam, eles faziam do mesmo jeito, eles conseguiam, de modo que eles foram tentando, mas quando chegou na quarta, como eu disse aos irmãos, eles não conseguiram e concluíram de que então se tratava de uma ação divina. Partindo daqui, eu vou dizer uma coisa aos irmãos: olha, milagre não é o aferidor da presença de Deus. Não é. Não pense você que milagre só quem faz é Deus. Até parece uma heresia no que eu estou dizendo aqui, não é verdade? Mas veja aí o caso do Janes e Jambres. E nós vemos isso, e eu quero falar com respaldo bíblico. Eu quero falar com respaldo bíblico para mostrar aos irmãos de que essa questão de milagres não é só Deus quem faz. O diabo também faz. Se você for numa igreja católica, muita gente vai contar aí dizendo que recebeu algum milagre de algum santo, de alguma santa. Se você for num centro espírita, alguém vai dizer que recebeu algum milagre. Ou até, quem sabe, numa casa de uma religião de matriz africana, alguém vai lá dizer que recebeu algum tipo de milagre. Portanto, milagre não é o aferidor da presença de Deus. E eu falo isso com base no que está em Marcos capítulo 13. Veja na sua Bíblia. Marcos capítulo 13, o versículo de número 20. Marcos capítulo 13, se você tiver com a sua Bíblia em casa, você pode nos acompanhar. Marcos
capítulo 3, melhor, versículo de número 22. Olha o que diz a Bíblia. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas e farão sinais e maravilhas para seduzir, se possível for, até os eleitos. Portanto, meus amados irmãos, cabe a nós vigiar, cabe a nós ter cuidado para discernir. Por exemplo, a igreja precisa, irmãos, buscar de Deus este dom, principalmente nessa nossa era. O apóstolo Paulo escreveu a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo de número 4, aliás, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, deixa eu ler com os irmãos aqui para falar com base, quando o apóstolo Paulo disse que nos últimos dias muitas pessoas se apostatariam da fé, é isso. Mas o Espírito expressamente diz, 1 Timóteo capítulo 4, 1, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns deixarão a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, falando mentiras em hipocrisia, tendo em sua própria consciência cauterizada com ferro quente. Olha aí, nós precisamos desse dom de discernimento dos espíritos nesses últimos dias. Jesus advertiu isso, irmãos. Veja Mateus capítulo 24, por exemplo. Mateus capítulo 24. Olha o que Jesus falou. Capítulo 24 de Mateus, o versículo de número 4, do 4 ao 5. Jesus diz assim, ó: fiquem atentos para que nenhum homem vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Ainda em Marcos capítulo 13, vamos ler a Bíblia. Marcos capítulo 13, versículo de número 5. Olha o que diz a palavra do Senhor aqui, o versículo 5. Acautelai-vos para que nenhum homem vos engane. Quem está dizendo é o nosso Jesus. Ainda no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 21 e o versículo de número 8. Assim diz o Senhor Jesus: acautelai-vos para que não vos enganem, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e o tempo está próximo, não vades, portanto, após eles. Como eu disse, o apóstolo Paulo já advertiu, eu já falei aqui o que está na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo de número 1, mas também nós vemos o apóstolo São João chamando a atenção, advertindo a igreja, para que a gente tenha cuidado, para que a gente possa pedir a Deus o dom de discernir os espíritos, para não sermos enganados. Veja aí na sua Bíblia, na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 1. Olha o que diz aqui João: amados, não creais em todo espírito, mas provai se o espírito são de Deus, porque muitos falsos profetas têm aparência no mundo. Olha aí. E Judas ainda, irmão de Jesus, na sua epístola, que não tem capítulo, no versículo de número 4, Judas diz assim: porque certos homens se introduziram com dissimulação, os quais antes estavam ordenados para esta condenação, homens impiedosos que convertem a graça do nosso Deus em lascívia e negam o único Senhor Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, Judas teve o discernimento de espírito e ele chama a nossa atenção também para nós discernirmos e ver onde está a operação do erro. Por exemplo, meus irmãos, já estou terminando aqui. No que diz respeito à questão de expulsar demônio, por exemplo, quem vai expulsar um demônio precisa discernir para saber se o espírito maligno já saiu, se não é fruto, se não é a pessoa mesmo que está com devaneios. Às vezes o demônio sai e a pessoa fica ali falando bobagem, tem irmão que ainda acha que é demônio, fica naquela confusão, de repente o demônio foi embora. Ou então, às vezes, acontece de alguém estar sobre o efeito do álcool e Satanás se apoderar dessa pessoa e tomá-la
e possuí-la. E compete ao crente que vai repreender o demônio desta pessoa ter o discernimento para saber quando é Satanás e quando é o vício da embriaguez que está ali atuando no corpo da pessoa. Para que então não ocorra de repente este tal irmão ou esta tal irmã que vai repreender o demônio fique o tempo todo achando que a pessoa está endemoniada. De repente, também pode acontecer de alguém ser possuído por demônios e ao mesmo tempo ter algum problema psíquico. Compete a quem vai repreender saber quando é o demônio e quando é o problema da mente da pessoa. Se a pessoa tem um problema psíquico, é preciso que este crente, este servo de Deus, esta serva de Deus, busque do Senhor o discernimento para então não ficar ali lutando com uma situação que de repente não é mais o demônio, mas é a pessoa que está com algum problema. Eu conto para vocês uma experiência que aconteceu numa igreja, e quem me contou fala que foi um fato verídico. Convidaram um certo pregador para pregar numa igreja e o pastor ficou esperando este certo pregador pregar. A pessoa que convidou não foi ao culto, mas disse ao pastor que esperasse que o tal pregador iria chegar. Satanás, ele sabe muito bem quando nós estabelecemos algum tipo de plano baseado no que a gente fala. Ele pega as nossas coisas, as nossas palavras no ar e ele pode estabelecer algum plano. E foi isso que o diabo fez. Como a irmã convidou o pregador e não pôde ir, Satanás chegou e terminou buzinando no ouvido de um pai de santo e assim preparou esta tal pessoa para ir à igreja. E o macumbeiro terminou indo para a igreja, travestido de pregador, com paletó, com gravata, muito bem aparentado, Bíblia na mão. Quando chegou na igreja, o porteiro, de forma inadvertida, não procurou saber de onde vinha, olhou para o cidadão muito bem aparentado, como eu disse, paletó, gravata, a Bíblia na mão, com cara de pregador, levou o cidadão direto para o púlpito. E aí o pastor já recebe com todo carinho, já abraça, coloca do seu lado sentado, sem buscar saber, não pediu carta, não pediu nada, acreditando que aquele era o pregador, porque o porteiro disse que era o pregador. E o culto rola, e vai rolando o culto, de repente chegou a hora da palavra, passaram para o cidadão. E para a surpresa de todos, ele até começou falando algumas coisas, os irmãos alegres, aquela coisa toda, até que de repente, no meio ali das suas palavras, ele terminou perguntando para os irmãos: